Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Machado. Mais uma vez aí nós iremos analisar algum tópico do direito falencial. Hoje um tema muito simples, que é a questão dos órgãos da falência. Então hoje iremos trabalhar o administrador judicial, o comitê de credores e a Assembleia Geral de Credores. Bem simples, bem tranquilo, não há muitas questões jurisprudenciais ou doutrinárias aqui, mas a gente precisa entender para continuar o nosso trâmite dentro do processo de falência. Então vamos lá, nos ajude, siga-nos e bons estudos. O administrador judicial, que é o nosso primeiro tema, ele vai surgir em duas possibilidades, ou na recuperação judicial ou com a decretação da falência. Então é lógico, a gente está trabalhando aqui a falência, a gente tem trabalhado a falência nos vídeos, o processo de falência, mas quando da recuperação judicial, é óbvio que o devedor, que ele reconhece que ele está em crise, ele sabe que ele está em dificuldade e ele busca uma solução para que não seja decretada a falência, apresenta o seu plano de recuperação judicial. Nesses casos, como você está buscando uma melhora, buscar uma solução para esse processo de recuperação judicial, você não vai retirar ali o devedor de dentro da empresa, você não vai retirar os sócios, a administração, e inserir um administrador judicial. Por quê? Porque o administrador judicial ele não tem o conhecimento, ele não vai ter o controle como o próprio devedor dentro da sua empresa, e o devedor tem interesse na manutenção da empresa. Mas ali o administrador judicial ele vai funcionar como um fiscal, ele vai fiscalizar, ele vai analisar, ele vai ser essa ponte entre o devedor e os credores, e o juiz, e o Ministério Público. Ele vai estar ali fiscalizando e analisando essas atitudes, esse comportamento do devedor. Diferente é quando tem uma decretação de falência. A decretação da falência, ela retira o devedor, retira a administração e insere ali o administrador judicial. Com a decretação da falência, a gente tem a criação da massa falida objetiva e subjetiva, esse ente despersonalizado, que pode ser dividido em objetiva e subjetiva. Subjetiva ali como o conjunto dos credores, e a massa falida objetiva, o conjunto de bens, de obrigações ali do devedor, daquela massa falida. Então o administrador judicial é essa pessoa, é ou um fiscal ou um administrador em si. Costumava-se questionar se ele seria, estaria a serviço dos credores, se ele seria um advogado dos credores. A própria ideia de síndico, ela traz esse entendimento de que seria um representante dos credores, mas não, hoje já é superada, não se utiliza mais o termo síndico. Inclusive, o administrador judicial ele é um auxiliar da justiça, ele é um auxiliar do Ministério Público, um auxiliar do juiz nessa transição, nessa busca por trazer equidade a todos os credores, o par condidium creditorium. Então é ele que vai fazer a arrecadação dos bens, ele vai fazer providenciar a classificação, a habilitação, classificação, ele vai fazer a liquidação, ele vai fazer pagamento. Então há uma responsabilidade muito grande aí do administrador judicial. Nas palavras aí do Miranda Valverde, eu gosto sempre de deixar um conceito aqui, e o administrador judicial, o síndico, o liquidatário ou o curador, é órgão ou agente auxiliar da justiça criado a bem do interesse público e para a consecução da finalidade do processo de falência. Então, age por direito próprio em seu nome, no cumprimento dos deveres que a lei lhe impõe. Okay? Então, esse é um conceito do Miranda Valverde que conceitua aí bem o administrador judicial. Okay? Nós temos em outros países, na legislação alienígena, nós temos aí
essa figura do administrador judicial. A gente tem na França o auxiliar do juiz, que é a mesma figura do administrador judicial. A gente tem na Itália um administrador judicial mesmo, de mesmo nome. Em Portugal tem o administrador de insolvência, né? Um termo até mais técnico. E na Espanha a gente tem a administração concursal composta por 3 membros. Então, como se fosse uma junta, né, de administradores e não uma figura única. E aí questiona, Guilherme, quem pode ser administrador judicial? Qualquer pessoa pode ser administrador judicial. Quem escolhe o administrador judicial? Né? Da onde vem, de onde se tira um nome para esse administrador judicial? Então, vamos olhar. A gente tem que buscar lá na lei de falência, que é a lei 11.101 de 2005. Então, vamos ver. Vamos lá. Quem então pode ser administrador judicial? Primeira coisa, o administrador judicial ele já é nomeado na sentença. Então, a sentença decreta falência, já há a escolha de um nome por parte do juiz. Essa escolha ela é livre, é uma pessoa da confiança do juiz, então ele tem uma ampla liberdade de escolha. Normalmente, os magistrados eles já têm uma lista de pessoas que eles indicam, né, como administradores judiciais, e aí na prática a gente vê que a grande maioria das vezes são advogados, ok? Mas lá no artigo 21 fala que o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Então precisa ser de uma dessas áreas? Não. O principal é que ele seja idôneo, ok? Então a idoneidade é necessária. O campo de atuação, né, direito, economia, administrador de empresa, contador, aí é uma preferência. Normalmente segue essa preferência, a gente vê na grande maioria das vezes, são advogados ou pessoa jurídica. Quando é pessoa jurídica, escolhe-se ou pessoa jurídica vinculada na área próxima à empresa que sofreu o processo de falência, está sofrendo o processo de falência, ou então alguma empresa na área de auditorias ou consultorias empresariais. Na prática, quando são empresas grandes, de grande volume de negócios, são falências complexas, são nomeadas aí empresas ligadas à auditoria, né? Empresas já de grande renome, okay? Como foi, por exemplo, no caso da VAG. Mas não é condição, okay? E quando há a escolha de uma pessoa jurídica, tem que ter alguém, né? Existe que tem alguém de uma daquelas especialidades dentro da empresa que seja o responsável, né? Tem um nome de uma pessoa que vai ser o responsável. Mas, como eu disse, na prática, normalmente são advogados. E os processos de falência, muitos acabam se arrastando, muitos acabam chegando a lugar algum, porque na prática não se tem, a demora faz com que não tenham muitos bens para serem liquidados. Então, teme-se, né, por parte dos advogados que assumem esses processos de falência, que haja um labor excessivo, que eles trabalhem muito em cima do processo, fazendo relatórios, buscando esses bens e ao final não recebam um pagamento, porque o pagamento é feito pelo devedor e se o devedor não está conseguindo nem pagar os seus credores, muitas vezes ele não consegue pagar o administrador judicial também. Então, o que se vê na prática, quando não são empresas muito grandes, empresas de grande volume, são pequenas empresas, que é a maioria, né? Você vê nomeações extensivas e exaustivas de administradores judiciais, nós vamos ver um pouco mais para frente, que é possível recusar. Então, isso é uma prática muito comum. Às vezes você tem 3, 4, 5, 6 volumes dentro de um processo de falência só de nomeações e desistências de administradores judiciais que não querem essa obrigação, não querem esse serviço, porque ao final eles sabem que eles não terão qualquer retorno, né? Mas eu sempre digo, quem é visto é lembrado, né? E para bom entendedor, pingo é letra. Então são jargões aí que falam muito bem por si só. Então vamos lá.
Pode haver recusa, está lá no artigo 34 da Lei de Falência, como eu coloquei para vocês. Tá? Não só pode haver recusas, como também há impedimentos quanto a isso. Por isso exige-se a idoneidade. Então, uma vez nomeado o administrador judicial, assim como também no caso dos membros do comitê de credores, o administrador, né, ele vai ser intimado pessoalmente para se manifestar em 48 horas sobre essa nomeação, se ele aceita, se não aceita, se ele discorda, não discorda. Em 48 horas ele tem que se manifestar. Ele não se manifestando nesse prazo, né, do artigo 33, no artigo 34 fala que ele não se manifestando no prazo de 48 horas, entende-se como uma recusa, né? Então aí a gente tem a possibilidade de uma recusa expressa ou uma recusa tácita. A recusa vai ser expressa quando ele se manifesta no prazo de 48 horas e vai ser tácita quando ele não se manifesta. Sendo a recusa tácita ou sendo a recusa expressa, o juiz ele vai nomear novo administrador judicial. Então, vamos pensar, vamos analisar. Olha a morosidade. O juiz nomeia o administrador judicial. Ele tem que ser intimado pessoalmente, então vai ter que ir um oficial de justiça até o local, até encontrá-lo. Isso se encontrá-lo na primeira vez. A partir daí, ele vai ter 48 horas, prazo, 48 horas depois de intimado pessoalmente pelo oficial de justiça para se manifestar. Ele não manifestou, o prazo passou, até o juízo perceber que essas 48 horas passaram, para concluir para o juiz, certificar que o prazo passou, concluir para o juiz nomear novo administrador judicial, que vai ter que ser intimado pessoalmente. Para você intimar 5 administradores judiciais, se 4 deles tiveram recusa, só aqui você já tem 6 meses. Considerando a morosidade, o excesso de atribulações que nós temos no nosso judiciário hoje. Claro que com o processo judicial eletrônico isso tende a acelerar, isso tende a ser menos moroso, mas o processo de falência ele acaba sendo muito, não sendo muito sério, sendo muito moroso justamente por causa dessas burocracias. A nova lei de falência ela buscou desburocratizar, buscou celeridade, como os próprios princípios da lei de falência falam, estão na exposição de motivos da lei 11.101, mas muitas vezes não se conseguiu. Okay? Então, é possível, recusa? É possível recusa, tanto expressa quanto tácita. É possível também há impedimentos, lá no artigo 30 fala dos impedimentos. Os impedimentos, basicamente, a gente vai analisar idoneidade, vai analisar confiabilidade, vai analisar imparcialidade. Então, quais são esses requisitos? Então, últimos 5 anos, não pode ter sido destituído, ou caso ele não prestou contas ou teve desaprovação das contas de administrador judicial. Então, olha, se ele, nos últimos 5 anos, ele foi destituído, se ele não prestou contas, ou se ele teve as contas desaprovadas de uma outra vez que ele foi administrador judicial, ele está fora, ele está impedido. No caso de parente consanguíneo ou por afinidade até 3º grau do devedor, for seu amigo, inimigo ou dependente. Então aí também há uma questão de imparcialidade que é necessária. Então, se ele se encaixar nessa hipótese ou uma dessas hipóteses, que além de parente, ele pode ser amigo, inimigo ou dependente, ele também está fora. Okay? E quem pode requerer essa substituição? O devedor, o credor e o Ministério Público podem pedir a destituição do administrador judicial através de procedimento próprio que está lá na Lei 11.101. Okay? Além dessas possibilidades, além dos impedimentos, da possibilidade de recusa, é possível também a destituição do administrador judicial. Quando que isso pode acontecer? Então, além da substituição, é possível também a destituição do administrador judicial. Então, quando que a gente vai possibilitar a destituição? Os legitimados para requerer isso são os mesmos que a gente acabou de falar, devedor, credor e Ministério Público. Então, exceder qualquer prazo que é marcado para ele, ou afrontar qualquer
preceito legal, infringir deveres que são impostos, seja por omissão, seja por negligência, tá? Ou pleitear interesses contrários à massa, né? Ou seja, os atos dele, os atos desempenhados pelo administrador judicial sejam lesivos aí aos credores, à falência como um todo. Então, há um processo onde abre-se uma reclamação contra o administrador judicial, contraditório, ampla defesa, manifestação do Ministério Público, manifestação dos credores, manifestação do próprio administrador judicial, claro, que é o direito de defesa dele, e havendo decisão, na decisão o juiz ele pode destituir, ele pode afastar o administrador judicial, e o administrador judicial, mesmo afastado, mesmo esse destituído, ele vai ter 10 dias para prestar contas daquilo que ele fez. Ele tem que prestar, não vendi nada, não fiz nada, entrei aqui, respirei e me tiraram. Tem que prestar contas, nem que seja zerado, tem que ter uma prestação de contas desse administrador judicial, inclusive para ele não ser impedido depois de ser administrador em novo processo de falência. Okay? Então, ele pode ser destituído ou ele pode ser substituído, né, no caso onde há uma recusa tácita, uma recusa expressa, né, lembrando, intimação pessoal, 48 horas, recusa tácita ou expressa, e aí nova nomeação. Okay? Ele pode também, no curso do processo de falência, ele pode renunciar, ele não fica preso, ele não fica amarrado àquele processo, ele pode sim se afastar do processo e pedir renúncia e prestar contas, claro. E a outra forma de você retirar o administrador judicial, de você ter uma substituição do administrador judicial, é no caso de falecimento, né? Se ele sofreu um pequeno falecimento, estava indo para o trabalho, tropeçou, bateu a cabeça, morreu, ele terá que ser substituído, né? Claro. Okay? Responsabilidades do administrador judicial. Veremos lá. O administrador judicial, como ele substitui o devedor dentro do processo de falência, gerenciando, né, gerindo, decidindo, transigindo, determinando se cumpre ou não cumpre contratos, obrigações, questões relacionadas a direito da massa falida, ele vai conceder abatimento de dívida. Então, ele trabalha, né, com muitas responsabilidades. É ele que vai fazer a liquidação, compete a ele prática dos atos necessários para liquidar o ativo, para pagamento dos credores. Então, são muitos atos desenvolvidos pelo administrador judicial, a competência dele é muito grande e, claro, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já sabe bem o Homem-Aranha. Então, a gente tem aí o administrador judicial, ele vai responder, sim, ele vai ser responsabilizado caso ele cause algum prejuízo à massa falida, né? Lá no artigo 32 da Lei de Falência, né, na nossa Lei 11.101, consta, né, que responderão pelos prejuízos causados à massa falida, e aí o administrador judicial ele está no meio, ok? Então ele vai responder? Vai responder. Inclusive lá no artigo 134 do Código Tributário Nacional fala, né, vou ler aqui, vou ter que colocar para vocês aí depois, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervirem ou pelas omissões em que forem responsáveis, né? Então aí é uma responsabilização do administrador judicial, se ele se esquecer de pagar lá uma taxazinha, né, uma GRU, um DAI, né, se ele escolher de recolher alguma coisa, lá no artigo 134, inciso 5, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Então, né, a gente fala síndico, era aí o termo utilizado na lei anterior, a lei de falência. Agora a gente tem mais o síndico, então agora o síndico ali a gente lê administrador judicial e concordatário ali, né, a gente lê no caso de recuperação de empresas, ok? Então ele vai responder por todos os prejuízos que ele causar, esqueceu de pagar alguma coisa ou preteriu alguém. Então, é possível você responsabilizar
o administrador judicial. Outra pergunta: posso pedir indenização contra o administrador judicial? Eu, credor, me senti lesado, eu posso demandar e requerer uma indenização contra o administrador judicial? Resposta é sim, pode sim. Como que se dá isso? Então, a responsabilização do administrador judicial, ela é feita através de uma ação de responsabilidade. Ela pode ser proposta, se houver dano para massa falida como um todo, ou para um conjunto de credores, ou por um credor individual. A doutrina diverge aí de quem teria legitimidade se, no caso, for uma lesão para massa ou uma lesão para o credor individual. O entendimento é de que, se houver uma lesão para massa falida, quem seria legitimado para requerer ou para entrar com essa ação de responsabilização, essa ação de responsabilidade, seria um novo administrador judicial que entraria com uma ação de responsabilidade contra esse administrador judicial. Okay? E aí, a outra possibilidade seria o credor que se sente individualmente lesado, ele poderia entrar com uma ação também de indenização contra o administrador judicial. No caso da prestação de contas, quando o administrador judicial apresenta as contas são desaprovadas e é verificado dano, na própria sentença que determina, que decide pelo julgamento das contas, já arbitra o ressarcimento, a indenização contra o administrador judicial. No caso de ação de responsabilidade promovida contra o administrador judicial, isso é apurado na ação de responsabilidade. E se for atentada por um credor individual, aí é uma divergência doutrinária também. O Marro Tomazetti entende que essa ação ela pode ser intentada no curso do processo de falência, contra o administrador judicial. Mas a maioria da doutrina entende que o credor ele pode demandar indenização contra o administrador judicial caso tenha sido lesado por esse, mas só ao término do processo de falência. Se a gente for analisar isso pode ser muito danoso, isso pode ser muito moroso, isso pode demorar muito tempo. E seria requisito uma comprovação de boa-fé, até uma questão aí, se a gente analisar dentro das teorias da boa-fé, um venire contra factum próprio, seria condição para intentar essa ação que tenha sido pleiteado pelo aquele credor a destituição do administrador judicial no curso da falência. Então, ele pode demandar a destituição, pode não ficar comprovado, ou o juiz achar que não é argumento suficiente, manter o administrador judicial, e depois o credor ele pode entrar com uma ação contra aquele administrador judicial. Okay? Caso ele seja destituído, você não precisaria esperar o término do processo de falência, porque a responsabilização ali é individual do administrador judicial. Okay? Então, tem essas questões. Então, pode ser apresentado pelo credor, pelo Ministério Público ou pelo novo administrador judicial quando buscar uma indenização por lesão à massa falida como um todo. Se houver lesão a um credor específico, a ação tem que ser proposta por esse credor específico. E aí, a maioria da doutrina entende que quando há lesão a um credor específico, deve-se aguardar o término do processo de falência e é requisito para essa ação de que no curso do processo de falência, esse credor que se sentiu lesado, ele tenha pleiteado a destituição desse administrador judicial. Okay? Então, esse vem sendo aí um entendimento da doutrina, certo? Com relação à prestação de contas, eu vou analisar quando formos falar do encerramento do processo de falência. E aí, com relação à remuneração a Guilherme, mó rabo de foguete esse administrador judicial, ninguém quer ser administrador judicial, você talvez não receba a responsabilidade absurda, a negligência, omissão, esquecer alguma coisa, pode sofrer processo. Então há uma carga muito grande em cima do administrador judicial. Mas o que ele ganha com isso? Qual que é a remuneração? Lá no artigo 24, fala que a remuneração é fixada pelo juiz não excedente a 5% do valor da venda
dos bens da massa. Então aí, no máximo 5%, dependendo do volume negociado, dependendo do valor de venda. Então, para se ter uma noção, no processo da Varig, que era um processo de bilhões de reais, havia sido arbitrado um valor de 0,2% do ativo, o que girava em torno de 9,6 milhões de reais. Imagina, você ter 9,6 milhões de reais em honorários, um valor absurdo. Quanto de trabalho não tem que ter tido para você receber 10 milhões de reais a título de remuneração como administrador judicial? E aí houve recurso por parte da empresa e houve uma redução para 0,02, ou seja, 10% desses 9 milhões, aí girou na casa de 1 milhão de reais a remuneração do administrador, no caso da Varig. Então isso depende do valor, depende do montante, isso é arbitrado pelo juiz de acordo com a complexidade do caso. Lembrando que o pagamento do administrador judicial ele é classificado como crédito extra concursal, ou seja, ele é fora do concurso de credores, então ele tem uma preferência, tá? Ele tem uma preferência aí para esse recebimento, e ele recebe a forma de recebimento. Como que ele recebe? Ele recebe parcelado e tal, isso é negociado, ok? Mas 40% tem que ser recebido ao final do processo. Os outros 60% ele pode receber antes, pode receber por adiantamento, mas esses últimos 40% dependem ali da prestação de contas no final do processo, tá lá no artigo 24, inciso 4. Deixa eu ler ele aqui para vocês. Artigo 24, inciso 4. Não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. Então, se for desaprovada, ele não vai receber essa remuneração. Os 40% está lá no parágrafo 2º. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto no artigo 154 e 155. Então, você pode dividir essa remuneração aí também para ele não ficar sem receber nada durante todo o processo, só trabalha, recebe nada, e aí no final ele vai e recebe nada, porque pode não ter dinheiro, inclusive. Então, muitas vezes é um risco que se corre ser administrador judicial, quando você tem comarcas pequenas, comarcas de não muito volume, mas que recebem processo, pega comarcas, aí você pensa aqui em Minas Gerais, cidades como Uberlândia, como Juiz de Fora, como Contagem, são cidades de porte médio, Montes Claros, Governador Valadares, cidades de porte médio, que tem um volume de processos de falência, que não é um volume absurdo, como cidades maiores, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, que várias especializadas em processar falência. Você tem empresas, mas muitas vezes você não tem nenhum tipo de ativo para saldar esses credores. Então, o administrador judicial ele acaba ficando a ver navios. Ele ganha o quê? Reputação. Ok? Então, encerramos aí a administrador judicial bem tranquilo. Vamos lá. O segundo aqui é o comitê de credores. Comitê de credores bem simples. E qual é o objetivo do comitê de credores? É um comitê menorzinho, que não precisa convocar determinados atos à Assembleia Geral de Credores. Então é um comitê, são poucos membros, 3 ou 4 membros ali representando, e ele busca o que? Aumentar o direito de participação dos credores. Lembrando que um dos objetivos da Lei 11.101, lá na exposição de motivos, é aproximar mais os credores do processo de falência. Então, o Comitê de Credores ele faz justamente isso, ele aumenta a participação dos credores tanto no processo falimentar quanto na recuperação de empresas. Então, ele é facultativo, os credores vão convocar a Assembleia, ok? Por que
que normalmente se opta em não constituir comitê de credores? A resposta lá no artigo 28, olha, não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, o juiz exercer suas atribuições. Por que incompatibilidade? Porque às vezes a atribuição seria justamente para questionar atos do administrador judicial. Então você não vai chamar o administrador judicial para questionar atos do administrador judicial, faz sentido. É lógico que vai falar que está tudo bem, tudo tranquilo. Mas se não tem comitê, é o administrador judicial ou o próprio juiz que vai exercer essas atribuições. Então, assim, logicamente, uma pessoa capaz, são pessoas que objetivam proteger os interesses dos credores e vão agilizar esse processo. Okay? A composição está lá no artigo 26. Vamos lá ver o artigo 26. Olha, um representante indicado da classe de trabalhadores, com 2 suplentes, um representante da classe de credores com direitos de garantia real ou privilégios especiais, eu sempre falo aqui dos bancos, representante dos bancos. Um representante indicado pela classe de credores quirografados e com privilégios gerais, esse aqui é o grosso, é a maioria dos credores, tirando os trabalhistas. E um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. Essa foi uma inserção aí em 2014 da Lei Complementar 147, que fez modificações relacionadas aí aos microempresários. Então, nós tínhamos 3, agora nós temos 4 membros desse comitê. E quais são as suas atribuições? Então, vamos lá. Quais atribuições? Na recuperação e na falência, fiscalizar, zelar pelo bom andamento dos processos, comunicar ao juiz violação de direitos ou prejuízos, apurar e emitir parecer sobre reclamação dos interessados, requerer ao juiz convocação de Assembleia Geral, manifestar-se nas hipóteses previstas em lei. Então, dentro das possibilidades, é isso que ele vai trabalhar. Então, se a gente analisando friamente aí as atribuições, nenhuma atribuição que não possa ser exercida pelo administrador judicial ou pelo juiz. Ou seja, burocracia desnecessária, aumento do tempo, e as empresas já sabem da desnecessidade de constituir comitê de credores. O Fabulô é muito claro nisso. Uma burocratização excessiva, não utilize, deixe de lado, deixe o administrador e o juiz fazerem o serviço deles. Não crie mais problemas onde já se tem muito problema. Okay? E por fim, a Assembleia Geral de Credores. O nosso último órgão da falência, também muito simples, é a Assembleia Geral de Credores. Então, a Assembleia Geral de Credores, ela tem algumas atribuições. Na verdade, você convoca ela para manifestar, para os credores se manifestarem sobre questões de interesse aí dos credores. Okay? Então, como é que é feita a convocação? Quem pode convocar? Então, o administrador judicial pode convocar, o comitê de credores, aquele comitê que a gente viu que é inútil, e credores que representam no mínimo 25% dos créditos de uma determinada classe. Tá? Então, você pega os trabalhadores, classe trabalhador. Então, você pega 25% da classe dos trabalhadores, assim, na verdade, representa 25% dos créditos. Imagina, você tem 5 trabalhadores. Esse aqui tem um crédito de R$2.000, esse de R$2.000, esse de R$2.000, esse de R$2.000, e esse aqui tem um crédito de R$50.000. Só esse aqui sozinho, ele já perfaz os 25%. Então ele não precisa juntar os coleguinhas dele para requerer, para convocar a Assembleia Geral de Credores. Tem 25% dos créditos, que representam 25% dos créditos aí da Assembleia. Quem vai presidir vai ser o administrador judicial. Então, o administrador judicial ele é o presidente da Assembleia Geral de Credores, salvo nos casos de afastamento do administrador judicial, que aí ele não vai presidir uma assembleia para poder destituir ele mesmo. Então, nesse caso, obviamente, você afasta o administrador judicial e coloca um credor titular do maior crédito, o grande, o maior interessado ali seria esse credor. Então, ele faz, às vezes, do presidente dessa assembleia. Então,
Quais são as responsabilidades da Assembleia Geral de Credores? Está lá no artigo 35. Então, constituição do Comitê de Credores, escolher seus membros, aquele comitê que a gente viu aqui no último. Adoção de outras modalidades de realização de ativo, então a gente vai ter, né, formas de realizar o ativo, ou seja, de vender os bens. Então, se fugir de uma das possibilidades legais, se chama a Assembleia e fala assim, olha, quero vender isso aqui, a proposta foi diferente, não está na lei, mas é vantajoso, vamos vender? Então, podem vender, tá? Não é igual lei de licitação, tudo certinho não. Aqui a gente está trabalhando com o direito privado, a gente está trabalhando com o direito disponível, o interesse dos credores, se os credores aceitarem, está aceito. E qualquer outra matéria que possa afetar o interesse dos credores. Isso no caso da falência. No caso da recuperação judicial, recuperação de empresa, são essas atribuições também, mas você ainda tem a questão, a análise, né, de modificação, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. Então, quando você apresenta o plano, os credores eles têm que aprovar, quero mudar alguma coisa, vamos rejeitar, vamos mudar, vamos aceitar. Então, os principais interessados. Na verdade, precisaria só do último ali, né? Matéria afeta os interesses dos credores. Se afeta os interesses dos credores, você pode tirar todos os outros incisos, né? Porque todos os outros esbarram em interesse dos credores. Qual que é a composição? Né? Eram 3 classes, agora é ótimo. Em 2014 inseriram uma 4ª classe, são os credores que votam. Primeiro, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, titulares de crédito com garantia real e titulares de crédito quirografado com privilégio especial, privilégio geral e titulares de crédito enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte. Okay? Bem simples, essas questões elas estão lá disciplinadas na Lei 11.101, né? Claro, eu já falei que houve uma técnica legislativa equivocada, né? Os artigos estão todos perdidos, uma bagunça danada. A questão da operabilidade lá do Miguel Reale foi esquecida aqui, porque é uma lei realmente muito confusa, ela não segue uma ordem lógica para ser estudada, né? Quem pega a lei para estudar, lei seca, realmente tem muita dificuldade. Mas estão aí os artigos, estão aí os órgãos da falência. Espero vocês no nosso próximo vídeo, curte o nosso vídeo, bons estudos e para mim aqui já quase boa noite. Então, até a próxima, um abraço.